Você já se sentiu como se estivesse no piloto automático, sem o controle da sua vida, da sua saúde ou das suas decisões? Eu sou o Dredd, sou pesquisador da natureza humana, especialista em conectar a filosofia estoica com a biologia evolutiva para ajudar empreendedores e líderes a saírem do piloto automático, se reconectarem com a sua natureza humana. O maior inimigo que eu combato é uma vida no piloto automático, que nos desconecta do corpo, das emoções, dos nossos comportamentos, de quem a gente deve ser e faz a gente viver uma vida superficial, tendo até resultados financeiros, status e poder, mas tendo uma vida vazia, uma vida em volta de estresse e sofrimento, tanto do aspecto físico quanto do aspecto mental. Me diz uma coisa, você já se pegou do nada rolando o celular sem nenhum propósito com aquilo, passando as redes sociais só por passar e de repente você vê ali, passou 10, 15, 20 minutos. Você já se pegou comendo sem estar com fome? Sem naquela dúvida, eu estou com vontade de comer uma coisa que não tem em casa. Vontade não é fome. Vontade pode estar diretamente ligado ao piloto automático. Você já se pegou se envolvendo em atividades do seu trabalho, como empreendedor, como líder, fazendo coisas que não precisam ser feitas, que não vão dar resultado nenhum, só para não se envolver com coisas mais difíceis e mais importantes? Pois é, esse é o verdadeiro e o famoso piloto automático. A biologia evolutiva explica e mostra que o nosso cérebro ele busca recompensas rápidas e muita energia e o máximo de descanso e conforto que a gente puder. Por quê? Na época dos nossos antepassados, onde a maior parte dessa adaptação evolutiva aconteceu, tudo isso era muito escasso e era muito importante para a nossa sobrevivência. Logo, o máximo de calorias e açúcar e energia que eu pudesse consumir, eu tinha que consumir. O máximo de descanso que eu pudesse ter, eu tinha que ter. E a relação do prazer respeitava a hierarquia do esforço para uma recompensa. Hoje, eu tenho recompensas sem precisar me esforçar. Eu quero compartilhar um estudo com você. Adultos passam 10 anos da sua vida no piloto automático, diz pesquisa. Um estudo britânico mostrou que um adulto médio passa mais de 10 anos da sua vida realizando as mesmas rotinas e rituais a cada dia, o chamado piloto automático. A pesquisa, financiada pelo banco Nels e realizada pela empresa OnePool, ouviu 2.000 britânicos e 25% deles admitiram que passam mais de 5 horas por dia sem pensar sobre o que estão fazendo. Agora, quais os impactos reais que viver no piloto automático causa? Eu vou citar alguns aqui para ver se você se identifica, tá bom? No aspecto físico, o sedentarismo é um estágio de viver no piloto automático, uma desconexão com o meu corpo a ponto de eu nem lembrar que ele existe. Se eu não tivesse o corpo, algumas pessoas seria até melhor, né? Então, sedentarismo, má alimentação, uma relação ruim com a comida, um descontrole ao se alimentar, compulsão alimentar e uma desconexão entre você e o alimento. A comida é um mero detalhe ou uma mera fonte onde eu me livro dos sofrimentos emocionais que eu carrego. Sono inadequado. Eu durmo mal, eu estou sempre com sono, a qualidade do meu sono é ruim, eu durmo poucas horas. Então esses 3 pontos aqui mostram como eu vivo no piloto automático no aspecto físico. No aspecto emocional, estresse, ansiedade, solidão. Você pode até estar envolto de pessoas, mas você se sente sozinho, você se sente triste. A ansiedade é aquele descontrole em relação a eu querer controlar o que não está no meu controle. E eu vivo no futuro ou vivo no passado, mas eu nunca estou no momento presente. E o estresse crônico, né, que não é adaptativo, não é saudável, eu estar o tempo inteiro lutando como se a minha vida estivesse dependendo disso. E o terceiro aspecto entra no comportamental. Dependência de tecnologia e conforto. Eu sou dependente. Você usar a tecnologia e conforto, tá tudo certo. Ajuda a gente. Agora, eu sou dependente. Como, por exemplo, tem pessoas que não têm nenhum problema físico, não têm saúde, não tem problema de doença, mas não conseguem subir um lance de escadas. Isso é um grande problema.
consumismo, eu simplesmente estou atrás da próxima coisa que eu posso ter, da próxima coisa que eu quero ter. Eu fico naquele dilema entre o desejo de ter e o tédio quando eu tenho, percebe? E a procrastinação, que nada mais é do que ficar deixando atividades importantes para depois, colocando atividades que eu sinto prazer em fazer agora. Entendi que o piloto automático era o grande problema da vida das pessoas, que causavam todas as questões físicas, emocionais e comportamentais que assolam a nossa sociedade. Mas existe uma forma da gente sair do piloto automático, mas talvez ela não seja tão óbvia para muita gente como é para mim, e por isso que eu quero que você entenda isso. Eu chamo de reconexão humana. É muito claro para mim que a gente se desconectou da nossa humanidade. Se não fosse assim, a gente não falaria que a gente tem um tratamento humanizado para explicar o tratamento que um ser humano vai dar para o outro. O que raios é um tratamento humanizado? É óbvio, você é humano. Você não é um cachorro, você não é um gato, você não é um robô. Eu não deveria precisar explicar o que é um tratamento humanizado. Então a gente foi perdendo a nossa humanidade, entendendo, principalmente no mercado profissional, que profissionalismo era você ser robótico. Eu não sei se você tem a minha idade, eu tenho 39 anos, se você é mais velho. Antigamente as pessoas ligavam e falavam o nome da empresa. Não falava nem o nome pessoal, quer dizer, ali era a empresa, era uma coisa, era frio, né? Isso não existe mais e a inteligência artificial e a nossa evolução tecnológica está crescendo tanto que habilidades humanas parece que deu a volta e são requeridas. O que eu preciso para fazer um bom uso de uma inteligência artificial, por exemplo? Eu preciso ter a habilidade de fazer boas perguntas, a habilidade humana de fazer boas perguntas. Só que eu fui educado ao longo da minha escola que quem perguntava muito era burro, era chato. Então eu perdi a habilidade de fazer boas perguntas, que é a habilidade humana de parar, de refletir, de pensar, né? Não de fazer simplesmente atividades repetitivas e metódicas, né? Então, a gente precisa desse resgate, dessa reconexão com a nossa humanidade. E eu enxerguei uma forma, um método de fazer isso através da biologia evolutiva que explica a evolução do nosso corpo, como o nosso corpo é, por que ele é assim, o que ele evoluiu para fazer, por que a gente está tanto problema com ele. E também as nossas emoções e comportamentos. Por que eu tenho essas respostas emocionais, para que ambiente elas foram construídas e por que a gente está tendo tanto problema de saúde física e mental. A biologia evolutiva ela dá uma explicação e dá um direcionamento de como a gente lidar com isso. E o estoicismo é um framework, é uma forma com princípios e exercícios práticos para eu exercer o autodomínio, o autocontrole, entender o que está no meu controle, o que não dá e viver uma vida boa com paz de espírito, felicidade, significado independente do que acontece fora de mim. E a reconexão humana tem 3 pilares, os 3 As da reconexão humana. O primeiro A é o autoconhecimento, é entender os seus instintos, padrões, crenças e visão de mundo. É entender a que você foi moldado fisicamente, emocionalmente, pela sociedade e qual é a vida que você quer viver. Que tipo de pessoa você quer ser. É isso que tange o autoconhecimento. O segundo pilar é o autocuidado, que é cuidar do seu corpo, das suas emoções, da sua mente, dá para ele aquilo que ele precisa para ele te responder com a capacidade máxima dele, física e mental. O autocuidado é cuidar de você mesmo, em todos os aspectos. O terceiro ponto é o autodomínio, é usar principalmente a filosofia estoica para controlar impulsos e tomar decisões alinhadas com nossos valores, né? São 2 valores centrais para a vida de alguém que se reconecta com a sua humanidade. Primeiro, as virtudes são o único e verdadeiro bem. A minha vida é centrada nas virtudes, na sabedoria, na justiça, na coragem, na temperança. E a segunda é viver de acordo com a natureza. Tanto a natureza do mundo, né, a vida como ela é, tanto a natureza humana, que é animal racional. O aspecto animal é eu viver de acordo com o que o meu corpo e as minhas emoções evoluíram para viver e usando a faculdade da razão, que é
desenvolver o autodomínio para tomar boas decisões. Vamos a um exemplo prático, estudo de caso aqui. Imagina que você é um empreendedor ou um líder e está tendo dificuldade de relacionamento com a sua equipe. Você está muito nervoso, estressado, vocês não estão se entendendo, o ambiente está difícil, né? Primeiro, na perspectiva da biologia evolutiva, o que acontece? Nós temos uma adaptação no nosso cérebro que é vulgarmente chamado de resposta de luta e fuga. Então, quando o meu cérebro interpreta um perigo, como os nossos antepassados viam um leão, por exemplo, eu tenho uma ativação do sistema de defesa. E aí, o meu intestino para de funcionar, o meu sangue começa a bombear, a minha pupila dilata, eu realmente ou eu vou lutar ou eu vou sair correndo, né? Uma resposta. Então, eu entendendo que existe essa resposta, naquele momento eu estou tratando a minha equipe, os meus colaboradores, como se fosse um predador e eles a mesma coisa. E aí, nesse ápice do estresse, coisas boas não vão acontecer. Eu entendendo esse mecanismo, eu sei que talvez não seja o melhor momento para conversar e eu possa começar algumas práticas para me ajudar a aliviar, como, por exemplo, fazer exercício físico ajuda a extravasar o estresse, dormir bem, se alimentar bem, comer comida de verdade, beber água. Em contrapartida, na perspectiva do estoicismo, a gente pode, além disso, usar uma ferramenta, um exercício chamado dicotomia de controle, que é entender que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. E aí você vai pegar a situação, escrever ela no papel, qual é a situação real que você está vivendo, beleza? E aí você passa uma linha, no que isso está sob meu controle. E o que está no seu controle? Está no seu controle como você interpreta o que acontece e o que você vai fazer a partir daí. Todo o resto não está no seu controle. Então você vai escrever o que está no seu controle e aí você vai focar ali, né? Bom, o que está no meu controle é como eu vou interpretar o que está acontecendo. Beleza, está tendo um desequilíbrio. Em vez de eu jogar a culpa na minha equipe, eu vou entender qual é a minha parcela de culpa. Talvez eu esteja acusando eles, em vez de dar um feedback assertivo e falar sobre a situação, eu estou falando coisas sobre eles que eu não sei e eles estão se sentindo ofendidos, e aí por isso que fica esse clima de estresse. Percebe? Aqui eu usei a abordagem da biologia evolutiva para entender o porquê que nós estamos tendo essa reação, esse comportamento, e eu usei um exercício do estoicismo para me ajudar a resolver a questão. Quando eu faço essa conexão entre o estoicismo e a biologia evolutiva e crio esse movimento, essa forma de se reconectar com a nossa humanidade, esse encontro do estoicismo e a biologia evolutiva me dá 5 grandes temas na qual eu ajudo empreendedores, líderes e times a trabalhar através do meu programa de acompanhamento, através de palestras e treinamentos corporativos. Então, o primeiro tema que a gente desenvolve nos programas e nos treinamentos e palestras é autocontrole e recompensas imediatas. Como eu desenvolvo o autocontrole e como eu desenvolvo a capacidade de retardar a recompensa, de jogar a recompensa para depois. Tem várias pesquisas que mostram que acompanharam pessoas ao longo das décadas e pessoas que eram mais bem-sucedidas em todas as áreas da vida tinham a habilidade de retardar o benefício, a recompensa. As pessoas que não conseguiam, ou seja, precisavam da recompensa naquele momento, elas tinham menos sucesso em várias áreas da vida. Segundo grande tema que a gente aborda é resiliência e adaptação. Então, como eu me torno mais resiliente, como os mais antigos dizem, o que é resiliência? É envergar, mas não quebrar. Resiliência é eu passar pelas adversidades sem ter efeitos colaterais negativos e ainda aprendendo coisas com essa adversidade. E como é que eu me adapto às situações, né? Porque a adaptação é uma habilidade humana. A gente simplesmente perdeu a habilidade de desenvolver essa habilidade. Terceiro grande tema é comunidade, conexão social. Uma das coisas que fez o ser humano prosperar como espécie é a capacidade de criar grupos e de trocar informações, de caçar juntos, de um cuidar do outro. E isso, com essa vida moderna e com o excesso de estresse, faz com que a gente perca a capacidade de tomar decisões pautadas no bem comum e o pensamento de tribo. Então, esse também é um tema importante que a gente trabalha, né? Porque o que a gente quer? Que a nossa empresa, que os nossos grupos, a nossa família, seja uma baita de uma comunidade, de uma tribo onde um está pelo outro, né? Quarto tema, equilíbrio entre esforço e descanso. Isso era algo muito presente na vida do caçador-coletor. Ele tinha um esforço e tinha uma recompensa e um descanso. Então, como a gente tem esse desequilíbrio no mundo moderno, eu tenho qualquer recompensa que eu quiser, ou quase qualquer uma, sem ter que me esforçar muito, eu tenho dificuldade de gerenciar o quanto eu me esforço
e o quanto descanso. Então, ter esse equilíbrio entre os dois é fundamental. E o quinto tema que a gente trabalha essa reconexão humana é propósito e significado. Eu tenho que ter um propósito e um sentido, tanto para a minha vida quanto para as coisas que eu vou fazer. E a vida moderna faz a gente se desconectar disso, né? De quem eu quero ser, de que vida eu quero ter, qual é o significado, o sentido que eu dou para as coisas. As coisas têm muita informação hoje, então é muito fácil eu começar algo querendo alguma coisa e no outro dia eu já esqueci disso. E aí eu fico pulando de uma atividade para outra. E eu quero te convidar para caminhar comigo e levantar essa bandeira junto comigo desse movimento de combater a vida no piloto automático e se reconectar com a nossa humanidade. Então a primeira coisa que você tem que fazer é curtir esse vídeo, se você não curtiu ainda, se inscrever no canal, participar de todas as minhas redes sociais e ficar atento que os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses, eu vou criar coisas incríveis para alavancar esse movimento. Para a gente começar, baixe o meu e-book gratuito aqui embaixo, ó, Guia da Reconexão Humana, como o estoicismo e a biologia evolutiva juntos podem me ajudar a fugir do piloto automático e me reconectar com a minha humanidade. Lembre-se, uma vida plena não é sobre ter controle total sobre todas as áreas da vida, mas é se reconectar com a nossa essência, que é o que verdadeiramente importa.